Eu me confundi aqui, estou há 5 horas e meia já ao vivo aqui, estamos direto, querendo agradecer muito a sua participação, viu, Paulo? Você também nesse esforço está desde cedo acompanhando tudo que está acontecendo, dando inúmeras entrevistas, já bastante cansado diante de todo esse quadro que a gente vê, mas eu queria uma primeira avaliação sua, Paulo, a respeito do que acontece nesse momento lá na Venezuela, desses ataques do governo dos Estados Unidos, do Donald Trump, a unidades militares, esse sequestro que a gente teve do Nicolás Maduro, um negócio inacreditável, um ataque direto à soberania de um país aqui no nosso continente. O que dizer a respeito de tudo isso, Paulo? Anderson, um dia muito triste para a nossa região, né, mais uma vez os Estados Unidos protagonizando momentos lamentáveis, né, para a história latino-americana, né, se achando os donos da região, entendendo que podem agir, né, da maneira como querem. Me lembro muito, por exemplo, da ação semelhante que houve em 89 ali, né, com também sequestro, né, do general Noriega, né, homem forte, líder panamenho ali, naquele momento, sobre uma acusação muito parecida à que agora recai sobre Maduro, né, de ser um facilitador do narcotráfico. Então, mais uma vez, os Estados Unidos agindo como costumam fazer, de maneira arbitrária, abusiva, completamente à margem de qualquer noção mínima e básica do direito internacional público, passando por cima de princípios, né, tão importantes, Anderson, como o princípio da soberania, da não intervenção. Então, um cenário muito ruim, né, e o risco de a Venezuela se ver mergulhada num quadro de caos, né, porque os Estados Unidos gostam de fazer isso, né, eles gostam de semear a discórdia entre as nações, gostam de intervir, né, criando caos, incerteza. Podemos lembrar, por exemplo, da ação militar da Líbia em 2011, né, que acabou mergulhando a Líbia, né, após, né, a morte do Muammar Gaddafi num cenário de absoluta incerteza. O país virou um estado falido. Então, o que nos resta agora é torcer, né, para que a situação se estabilize o mais rapidamente possível, né, e que não vejamos nosso vizinho tão importante, né, mergulhado também numa situação de conflagração aberta, de guerra civil, né, ou virando um estado falido. Né. Então, muito triste, um dia lamentável para a região, né, e mais uma vez os Estados Unidos fazendo o que eles costumam fazer sempre, né, serem abusivos, né, com outros atores, né, e atuando para patrocinar mudanças forçadas de regime. É um dia, mais uma vez, lamentável para a nossa região, esse ataque, como você muito bem coloca, do Donald Trump à Venezuela. Na tua avaliação, qual é o objetivo, de fato, ao fim e ao cabo, dessa situação, desse ataque? Você acha que o Trump quer o petróleo venezuelano? Você acha que ele quer uma queda da República Bolivariana? Qual é o interesse efetivo? Há uma tentativa do Trump de dar um recado para a China de que, essa aqui é a minha área de influência, não venham para cá tentar um diálogo mais próximo com os países aqui dessa região, saiam daqui da América do Sul, porque esse é o meu espaço. Qual é o interesse do Trump a partir desse ataque militar à Venezuela, desses bombardeios e do sequestro do Nicolás Maduro? É derrubar o regime bolivariano, é controlar o petróleo venezuelano, é uma reação ou um recado dado à China? Como é que você avalia tudo isso, Paulo? Anderson, acho que é uma mescla disso tudo, né? O que certamente não é, né, uma ação para combater crime organizado ou narcotráfico, né? Acho que a gente pode começar por aí, porque a Venezuela não é um ator importante, né, na produção de narcóticos na América do Sul. É rodeada assim de grandes produtores, mas não é um grande produtor. A Venezuela é um país de trânsito, como o Brasil é também, né, um país de trânsito, né, para a rota do narcotráfico. Então, essa justificativa usada, né, para sequestrar o Maduro, né, parece que já tem aí uma audiência marcada em um tribunal nova-iorquino na segunda-feira, né, é uma justificativa fajuta que não podemos aceitar. Né. O que está por trás da ação, né, entendo que é uma combinação de fatores. Né, acho que, assim, é uma tentativa de forçar uma mudança política, uma mudança de regime, né, como tantas vezes fizeram os Estados Unidos e outros países, né, mundo afora, e também aqui na nossa região. Acabar com o chavismo, né, tentar, né, varrer, né, qualquer resquício do chavismo do poder na Venezuela para, preferencialmente, colocar ali, né, algum governante títere dos interesses americanos, né, algum fantoche, né, que submeta aos desígnios e vontades e caprichos de Washington. Lembrando que Trump volta a olhar para a América Latina como o velho quintal dos Estados Unidos, né, como uma região a ser submetida, a ser controlada, né, a ser colocada absolutamente, né, dentro da órbita imperialista. Né. O Trump ele promove, né, uma orientação neoimperialista na América Latina, isso é muito claro, né, reavivando ali a doutrina Monroe, né, resgatando, né, parâmetros, diretrizes da política do Big Stick,
Então isso é lamentável, porque estamos testemunhando isso em pleno século XXI, né, em 2026. Então, algo que deveria estar já completamente superado, né, mas continuamos vendo isso na prática. Então, acho que há esse interesse sim, né, em derrubar não só o Maduro, mas acabar, né, com o governo chavista. E, evidentemente, que não podemos, né, fechar os olhos para os interesses econômicos e geopolíticos. Né? Você traz aí a variável do petróleo, né, acho que ela é absolutamente necessária, né, não dá para pensar, né, no modo como o Trump se coloca diante da Venezuela, sem lembrarmos que a Venezuela é o país que tem as maiores reservas petrolíferas do planeta. Então, certamente, o interesse americano é poder acessar mais facilmente as reservas, né, poder colocar, né, várias empresas americanas. Hoje em dia já temos a Chevron ali atuando, mas colocar várias empresas americanas, né, para explorar, né, o petróleo venezuelano. Lembrando, né, que é um petróleo, né, enfim, que tem sido menos explorado ou pouco explorado nos últimos tempos, né, por conta da crise econômica, do sucateamento, né, das próprias empresas venezuelanas, da PDVSA, né, e tal. Né, há, de fato, um espaço, né, para se ampliar muito a produção. Eu acho que o interesse americano é poder fazê-la a partir, né, dos interesses capitalistas norte-americanos, né, isso é bastante claro. O recado, sim, né, geopolítico, né, no sentido de mostrar, né, para outros atores, né, que a América Latina é uma área, né, prioritariamente da influência norte-americana. E acho que nesse terceiro ponto, né, é onde eles vão ter mais dificuldade. Né? Acabar com o chavismo agora já parece algo mais simples, né? Acessar o petróleo venezuelano também, né, em um governo de transição, em um governo opositor que venha assumir, submetido a Washington, vai ser algo mais fácil, né? Mas a China não será intimidada com esse tipo de ação, né? A China não vai abrir mão de seus interesses econômicos na América Latina, né? E eu entendo, inclusive, Anderson, que mesmo um governo de oposição que venha assumir o poder em Caracas, eventualmente, é um governo que terá que manter os laços econômicos, né, com a China, né, porque a China é absolutamente fundamental para a economia venezuelana. Né? Então, há um recado geopolítico também, é evidente, né, que o Trump quer mostrar para o mundo e para a China em especial que a América Latina, de alguma maneira, é sua, né, mas, né, a China não vai se intimidar com isso, né, e vai manter, evidentemente, né, todos os investimentos, né, interesses econômicos que tem ali na Venezuela. Né, mas é um quadro grave, Anderson, diria que cria-se um cenário de absoluta incerteza, muito traumático, né, porque o porvir ainda é muito incerto. Acho que a gente tem que reconhecer, né, que o sequestro de Maduro, né, traz um cenário pavoroso, né, para a Venezuela, né, porque existe um governo constituído que a gente não sabe se será capaz de governar, né, temos a vice-presidente Delcy Rodrigues, e a perspectiva de uma transição política na Venezuela ela é muito confusa. Né, eu tenho sempre insistido muito nisso, né, porque a oposição venezuelana ela é um caos, Anderson, ela é caótica, ela é uma oposição golpista, né, a gente não pode esquecer o que ela já fez, é uma posição muitas vezes antidemocrática, né, embora idealizada em parte pelo Ocidente, né, e é uma oposição que não tem um projeto de país. O único projeto que a oposição venezuelana tem há 20 anos, ou há 25 anos, desde que, né, começou o chavismo em 99, é acabar com o chavismo. Mas eles não têm um projeto unificado, coeso, né, e bem planejado para o day after, para o dia depois. Né? Então, acho que, infelizmente, né, para além do que está por trás da ação americana, é a gente pensar no porvir, que não é nada alvissareiro, olhando para esse nosso importante vizinho. Eu queria aproveitar que você citou isso, Paulo, para te questionar a respeito da sucessão, porque o Nicolás Maduro, obviamente, vai deixar o poder a partir dessa iniciativa do Donald Trump. Você apostaria numa ascensão da oposição venezuelana ao poder? De repente, a própria vice-presidente conseguiria se manter no posto numa situação como essa? Porque as informações chegaram e parece que a vice-presidente da Venezuela estaria na Rússia, em território russo. Você apostaria que ela poderia voltar à Venezuela e assumir o comando do país, talvez com proteção militar russa para que voltasse à Venezuela, ou você acredita que nesse momento a transição vai se dar a partir da oposição venezuelana assumindo o poder por lá? Anderson, é difícil a gente especular sobre isso porque estamos muito em cima dos fatos ainda, né? Mas acho que é o papel que a gente tem sempre aqui, né, nos análises jornalísticas tão competentes que você faz, né, é sempre tentar especular um pouco também, né? Eu entendo que o Trump não satisfaz apenas com o sequestro de Maduro, né? Eu acho que o Trump ele quer levar isso às últimas consequências, né, e provocar a derrocada do regime. Eu acho muito difícil, muito improvável, né, mesmo, né, com a atuação importante dos militares na Venezuela, né, que são apoiadores, como a gente sabe, do Maduro, do chavismo, do regime. Eu acho muito difícil, né, que se criem condições para uma transição dentro do próprio chavismo, né, seja com a Delcy Rodrigues,
né, que é a vice-presidente, então obviamente deveria ser ela, seja com alguma outra figura, né, ligada ao próprio regime, como Diosdado Cabello, por exemplo, né, e outros nomes importantes que há dentro do chavismo, do madurismo. Né? Eu acho que certamente veremos ainda um período, né, confuso em termos institucionais, mas onde há uma chance grande, né, de algum nome da oposição, né, ser alçado ao poder. Né? Porque é assim que os Estados Unidos fazem. Né? Eles costumam, né, não só derrubar, né, presidentes, mas derrubar regimes, né, e impor ali, né, governantes títeres que poderiam ser eventualmente, né, o próprio Edmundo Gonçalves Urrutia, é, que participou das eleições no ano passado e que os Estados Unidos entendem como vencedores do pleito eleitoral, né, que está asilado politicamente em Madrid, na Espanha. Poderia ser a própria Maria Corina Machado, né, sobre a qual pesa, evidentemente, né, uma inabilitação eleitoral, mas ela é ungida pelo Ocidente, né, como grande nome representante, né, da oposição, poderia ser alçada ao poder, sabe-se lá sob que condições, né, talvez alguma nova eleição, né, alguma eleição, né, apenas formalizando, né, essa ascensão de uma oposição, mas eu acho que será muito difícil, né, o chavismo se manter. Né? Claro que não sei o que pode estar sendo negociado nos bastidores, né, entre Washington e Caracas, né, sabe-se lá, né, de repente, né, uma manutenção, né, de um governo chavista mais, né, mais submetido aos desígnios de Washington, não sei. Né, é difícil a gente ter a certeza, mas eu acho que talvez vejamos sim, não apenas a queda de Maduro, né, que já vimos, né, nas últimas horas, mas talvez a queda do próprio chavismo da pior maneira possível, né, que é a partir, né, de uma imposição de força militar, né, do ator de sempre. Né? Estamos cansados já disso, né? Nós que gostamos tanto de América Latina, Anderson, que olhamos tanto para a história da nossa região, estamos exaustos já de vermos esse tipo de ação, né, completamente descabida. Um negócio absolutamente descabido, como você muito bem traz aqui para a gente, a exaustão diante de tudo que está acontecendo aqui no nosso continente. O Arthur Ramos, nosso espectador aqui, o Paulo, ele nos traz uma informação dizendo o seguinte: ó, a Telesur está noticiando que a vice está na Venezuela. Informações da Telesur, da rede venezuelana, dizendo que ela estaria lá em território venezuelano. Mas, enfim, a confirmar ainda essa informação trazida pelo Arthur, de acordo com ele, a fonte é a Telesur. Ô Paulo, a gente citou ainda há pouco a Rússia, a China. Eu queria que você falasse a respeito do papel desses atores diante de todo esse quadro que está colocado. A gente sabe bem que há uma disputa geopolítica aberta entre Estados Unidos e China. Citei ainda há pouco essa situação envolvendo o nosso continente, a zona de influência do Trump aqui na América do Sul e a tentativa dele de isolar a China aqui dessa região. Mas a Rússia também é um ator importante nessa questão. É um aliado histórico da Venezuela. Qual é o papel que esses dois países podem ter nesse cenário, nesse episódio, nessa invasão, né? Invasão não, nesse bombardeio dos Estados Unidos com o sequestro do Nicolás Maduro? Você acha que eles podem influenciar de alguma forma essa discussão? Lembrando que, mais uma vez, o Putin e o Donald Trump têm um diálogo muito próximo. Inclusive, surgiu aqui a tese de que haveria um acordo tácito entre o Putin e o Trump, de que o Putin deixaria que o Trump utilizasse aqui seu poder de influência na Venezuela, enquanto o Trump, em contrapartida, cederia a Ucrânia para o Vladimir Putin. Enfim, mas como é que você avalia o papel dessas duas potências globais, China e Rússia, em relação à situação aqui no nosso vizinho na Venezuela? Anderson, os dois países são atores muito importantes para a Venezuela, com vínculos muito estreitos, né, com o governo Nicolás Maduro. Na verdade, os vínculos vêm desde a época, né, do Hugo Chávez Frias. Né, a China, sobretudo, interesses econômicos, né, ali ligados à área de petróleo, um grande investidor na Venezuela, e a gente sabe muito bem que a Venezuela tem muitas dívidas com a China. Né, a China é um grande credor também da economia venezuelana. A Rússia é um parceiro geopolítico, estratégico, inclusive no âmbito militar. Né? A Venezuela, desde o governo Chávez, né, faz aquisição de armamento, né, de equipamento militar da Rússia. Há uma parceria militar importante, né? Então é uma presença, digamos assim, relevante, né, considerando ali o espaço geopolítico latino-americano. Né? A Rússia tem na Venezuela, né, um porto, digamos assim, para suas ações, né, e para vender equipamento militar. Mas eu entendo que nenhum dos dois países, né, vai ir muito além do repúdio, do rechaço, da rejeição, do ponto de vista retórico, usando canais oficiais. Né? Eu acho que haverá esse repúdio, haverá esse rechaço, como já vimos, né, nas últimas horas. Haverá em uníssono ali, né, tanto entre Moscou e Beijing, né,
apelo, digamos assim, né, para que a situação se normalize mais rapidamente, né, e o entendimento de que se trata de uma ação arbitrária que viola, né, as noções mais básicas do direito internacional. Mas não acho que nenhum dos dois possa ir muito além disso, Anderson, tá? Especialmente porque eles têm outras prioridades, né, e têm outros espaços geopolíticos que são mais urgentes ou mais relevantes, né? A China, claro, né, o seu entorno estratégico, evidentemente ali na Ásia do Leste, né, e a Rússia, né, ainda está numa guerra em curso com a Ucrânia, que não é nada trivial. Né? Só fazendo um paralelo, uma analogia, no final do ano passado, né, o regime sírio do Bashar al-Assad ruiu, né, diante do avanço do HTS, né, e a Rússia não teve muito como fazer nada, né? Testemunhou a queda do Assad, o aliado histórico da Rússia, inclusive pouco tempo depois, né, a Rússia perdeu ali o seu acesso, o seu controle da base de Tartus, né, que também, né, a gente reconhece ali como um centro militar nevrálgico, né, muito mais importante, aliás, do que a Venezuela, né, para os interesses russos. Então é difícil, né, de fato, podermos imaginar que qualquer um dos dois gigantes vá além do repúdio retórico e dos canais oficiais, como a ONU, por exemplo, para rechaçar de maneira contundente a ação de Donald Trump. Né? Não haverá certamente nenhum tipo de engajamento militar direto de nenhum dos dois gigantes, né, para proteger o regime, para proteger o chavismo, né, para garantir, por exemplo, a posse da Delcy Rodrigues. Acho muito, muito improvável isso. É essa a grande questão que está colocada. Paulo, a gente combinou de você ficar aqui conosco até 1h30 e já estou quase no horário. E eu queria trazer como último questionamento a posição do Brasil em relação a tudo isso que está acontecendo. A gente viu um post do presidente Lula na rede social X falando sobre a situação, condenando esse ataque à Venezuela, o sequestro de Nicolás Maduro, mas em nenhum momento o Lula citou Estados Unidos ou Donald Trump nessa sua postagem lá no X. Como é que você avalia a posição do governo brasileiro, do presidente Lula em relação à Venezuela e principalmente também as consequências que isso pode trazer para o nosso país? Lembrando que Venezuela faz fronteira aqui com o Brasil. Como é que você avalia a posição do governo brasileiro, do presidente Lula e as consequências desse ataque à Venezuela ao Brasil? Eu acho que foi uma resposta importante do Brasil, mas poderia ser mais enfática, mais contundente. Né? Eu acho que o Brasil, talvez, em um momento de reconstrução de uma relação de confiança mútua com o governo Trump, o Brasil quis evitar dar nome aos bois, o Brasil quis evitar citar diretamente Estados Unidos, né, ou o Trump. Então, por isso que a nota, de fato, ela poderia ser mais contundente. Né? O Brasil, por tradição diplomática, não poderia silenciar diante desse fato. Né? Então, a nota ela é necessária, rechaçar uma ação arbitrária que viola o direito internacional, né? Repudiar os bombardeios, né, contra um país vizinho, né? Repudiar o sequestro do líder Nicolás Maduro, né? É o que se espera do Brasil por tradição diplomática. O Brasil sempre se coloca como um país de tradição grossiana, de defesa do direito internacional, dos grandes princípios do direito internacional, né, como soberania, não intervenção, integridade territorial e tudo mais. Né? Então, acho que é importante reagirmos, é importante, né, marcarmos, né, o tom, né, do rechaço, da rejeição, né, ao que foi feito na Venezuela, mas confesso que é uma nota que me deixa um pouco frustrado. Vamos ver, né? Foi uma postagem no X, na rede social, né? Vamos ver ainda uma nota oficial do governo, né? E esperemos que seja uma nota mais contundente, né? Que repudie, sim, né, os Estados Unidos. E aqui eu faço de novo uma analogia, um paralelo. Em 2003, né, o Lula era presidente, tinha acabado de assumir o governo no Brasil, né? E houve um repúdio muito contundente à invasão do Iraque em março daquele ano, né, citando-se ali os Estados Unidos nominalmente, citando-se, né, a coalizão internacional, né, que compôs aquela ação, uma ação arbitrária também, que acabou resultando, né, na queda do regime de Saddam Hussein, né, no seu julgamento e morte posterior. Né? Então, eu acho que o Brasil ele tem que atuar como atua, historicamente, é fiel aos seus princípios, às suas melhores tradições diplomáticas, e reconhecendo o seu peso na região. Né? Não interessa ao Brasil o caos na Venezuela, Anderson, e aqui eu pego a segunda parte da tua pergunta. Tá? Não interessa o caos. O Brasil muito se preocupa com a sua região. O Brasil tem atuado historicamente, inclusive, em favor da mediação de tensões, mediação de conflitos, né, pacificação de situações de crise. O Brasil, em vários momentos, repudiou tentativas de golpe de Estado na região, inclusive na Venezuela. Lembremos, em 2002, era o governo Fernando Henrique Cardoso. O Brasil repudiou de maneira muito veemente o golpe de Estado contra o Chávez naquele momento, né?
tendo contribuído via OEA para a volta do Chávez ao poder, né? Então é um dado importante. O Brasil repudiou outras tentativas de golpe em outros lugares na América Latina, né, como no Paraguai, por exemplo, em mais de uma ocasião. O Brasil atuou na mediação de conflitos na região. Esse é o papel do Brasil. O Brasil, eu sempre digo, uma espécie de síndico da América do Sul, da América Latina, e tem que atuar como tal. E isso implica em olhar de maneira muito cuidadosa para a Venezuela, não só para o que já aconteceu nas últimas horas, mas para o que pode acontecer a partir de agora. Tá? Zelar por uma estabilização da Venezuela, uma pacificação do país, né, de alguma maneira contribuir, né, para que se evite uma situação de conflagração aberta, de guerra civil na Venezuela, porque nenhum cenário pode ser descartado a essa altura. É um país, como a gente sabe, fraturado, dividido. Né, tem aqueles que defendem, né, muito claramente, né, o chavismo, o governo, o regime, inclusive, né, boa parte dos oficiais de alta patente estão, né, ao lado, né, do governo, estão ao lado do regime, né, mas há, claro, uma oposição muito forte, né, que cresceu muito nos últimos 10 anos. Então, acho que tudo pode acontecer e o Brasil tem que estar muito atento, né, porque cria-se desde já uma situação de turbulência, de instabilidade, de incerteza em um país com quem fazemos fronteira. Né, o estado mais pobre da Federação Brasileira faz fronteira com a Venezuela, que é o estado de Roraima. Né, pode haver, sim, uma situação de ampliação de fluxos migratórios, né, caso se crie uma situação de caos na Venezuela. Né, e reitero, não se pode descartar uma situação de caos no país vizinho, né, a depender de como evoluam as próximas horas, dias e até semanas. Então, é um cenário muito complicado, né, e o Brasil tem que marcar uma pauta, marcar uma posição, né, dura na hora de rechaçar, citando, sim, né, nominalmente Donald Trump, o seu governo, os Estados Unidos como responsáveis, né, por esse ataque arbitrário a um país soberano, né, e a partir daí, né, tentar contribuir de alguma maneira para a estabilização do país vizinho, né, e para uma transição de poder que se dê de maneira ordeira e pacífica, evitando-se, né, aí, né, um cenário de incerteza duradouro, né, porque isso, claro, para a região, em termos econômicos, políticos, migratórios, sociais, né, seria algo muito perverso, e não é um conflito distante como é a Ucrânia ou como era o conflito em Gaza, né? Como você muito bem lembrou, uma situação de incerteza, de crise aqui na nossa fronteira, lembrando, né, que nunca tinha havido uma ação desse tipo norte-americana em um país da América do Sul. Sim. Já fizeram isso muitas vezes no Oriente Médio, já fizeram isso muitas vezes em outras regiões da América Latina, na América Central, no Caribe, mas nunca na América do Sul. Então estamos diante de algo inédito, né, que é uma ação militar, um bombardeio, uma agressão, forçar uma transição de regime em um país sul-americano. Tá? É um dia muito triste para todos nós, meu caro Anderson.